Oi, para você que está assistindo meu vídeo, meu nome é Júlio, reage. E hoje vamos ver mais um vídeo. Então, o nome do vídeo é... Vamos ver. Coisas erradas que eu fazia na escola de Psycho. O Psycho é um dos youtubers que eu mais gosto de assistir. Eu assisto muito Psycho no meu tempo livre. Então vamos começar. Oi, de novo. Como eu disse, eu não vou passar mais 3 meses pra postar vídeo. Então hoje eu vou contar mais coisas pra vocês que vocês não sabem. Que bom, né? Eu acho. Hoje eu vou falar de escola. E se minha mãe ver isso, ela provavelmente nunca mais vai confiar em mim. E vai me jogar na rua. Dá pra ver assim que eu era um ótimo aluno, meu. Antes de eu falar qualquer história, eu tenho que apresentar a vocês o Ícaro. Esse é o Ícaro. Esse também é o Ícaro. Por quê? Porque ele tá em quase todas as histórias que eu vou contar aqui hoje. Enfim, eu vou contar como a gente se conheceu, porque foi bem retardado. Eu tava lá no meu primeiro dia de aula da 4ª série, numa nova escola. E sempre que eu ia pra escola nova, eu nunca falava com ninguém no primeiro dia, porque eu não conhecia ninguém. Mas tava eu de boa lá, sentado, grafitando a capa do meu caderno. Sabe grafite de parede? Pois é, eu tava fazendo isso na capa do meu caderno, porque eu achava que eu sabia fazer. Quando de repente chega um menino que eu nunca vi na minha vida. Nunca. Ele para do lado da minha cadeira e só fala: que merda. Daí eu olhei pra ele e eu falei: faz melhor. A gente é melhor amigo até hoje. Essa é uma ótima história. Psycho e Ícaro, a dupla infalível que todo mundo odiava. Mentira, mas os professores odiavam a gente. Eu não tô nem zoando, porque eu lembro que quando a gente tava na 8ª série, tinha uma professora que odiava muito a gente. Ela odiava de verdade, ela era tipo o diabo. E ela odiava a gente só porque a gente passava a aula conversando e rindo. Ok, eu sei que isso é errado e atrapalha a aula do professor, mas ela realmente odiava a gente, ela queria matar a gente. E eu acho que ela me odiava um pouco mais, assim, só um pouco. Porque eu lembro que na última aula dela, ela tava corrigindo as provas da final. E ela tava corrigindo a prova na hora e vendo quem tinha passado. Eu juro que ela tava corrigindo minha prova com a mão na cabeça, suando e falando bem baixinho assim: eu não acredito que ele passou. Ela me odiava de verdade. Daí eu passei, yay! Eu sou gay. Eu sinceramente nem sei como eu nunca fiquei de recuperação naquela escola, porque eu só fazia merda. E deixa eu contar alguma dessas merdas aqui. Olha, só pra avisar, não façam isso. Pode dar merda, eu acho. Eu estudava em escola pública e às vezes faltava professor. E às vezes as salas saíam mais cedo. Daí se eu via uma sala saindo mais cedo, tipo depois do intervalo, eu ia rápido na minha sala, pegava minha mochila e fingia perfeitamente que eu era daquela sala que eu tava saindo. Aí, tia da portaria, eu sou dessa sala aqui, viu? Eu nem tô fugindo, não. Falou. Outra coisa que eu fiz bastante foi acordar umas 5 da manhã, dar uma de ninja, entrar no quarto da minha mãe e pegar o celular dela. Daí eu atrasava o relógio do celular dela por 1 hora, pra quando o alarme tocasse já fosse 1 hora mais tarde. Daí eu falava: a culpa é sua, mãe. Você que botou o alarme errado. Eita, eu acertei! Eu e o Ícaro, a gente era muito retardado, tipo, muito retardado. Eu lembro que a gente dava apelido pras pessoas pra poder falar mal delas, sem elas saber que a gente tava falando mal delas. Eu lembro que tinha o Carreta, porque ele era grande, que nem uma carreta. Eu lembro que tinha Piauí, porque ela um dia foi falar Piauí e falou Piauí. Só por isso. E olha, a próxima é muito errada. Mas eu juro que eu não sou mais assim, eu juro. Por favor, não me julgue. Mas tinha uma menina que a gente chamava... Doença. De doença. Por que, Psycho? Por que você chamava ela de doença? Eu não sei, mas é porque ela parecia que tinha doença. Que doença? Uma doença chamada... doença. O Carreta e a Piauí, a gente nem zoava tanto eles, a gente nem falava muito deles. Mas a doença, a gente fez até história pra ela, mano, de tanto que a gente falava mal. A gente falava que ela era de outro planeta e que ela ia dominar a Terra. A gente era idiota. E também teve um dia que a gente inventou que um arbusto gigante que tinha atrás da nossa sala era o motivo que a doença tava viva. E pra acabar com a doença, a gente ia ter que destruir essa árvore. Então todo dia na hora do intervalo a gente pegava um pedaço de galho e ficava batendo nesse arbusto. Daí você pode pensar: nossa, que crianças criativas essa, hein? Inventando uma história assim, nossa, que imaginação fértil. É verdade. A gente tinha 14 anos. Imaginação fértil. 14 anos batendo em arbusto. Na hora do intervalo, quero morrer. Como vocês podem ver, a gente era doente, mas... Olha, tem uma coisa que eu preciso falar pra vocês. Eu também sou de escola pública, mas agora eu sou de escola estadual. E tem muita história que eu preciso contar. Tipo, uma vez, lá no 5º ano, tinha um moleque autista na minha sala, que o nome dele era Saulo. E ele batia em todo mundo que falava qualquer coisa pra ele. Se você falasse, tipo, Saulo, você não sabe fazer nada, ele falava do seu pai e ia pra cima de você. Porque teve um dia que foi pra ele: mano, você é muito chato, para de ficar incomodando
Eu era um amigo, que ele incomodava muita gente. Tipo, ele incomodava todo mundo. Não tinha ninguém que ele não incomodava. Aí ele foi lá e falou: ah, seu pai é aquele corno. Mano, absolutamente. Eu só falei pro cara parar de encher o saco. Só parar de encher o saco, sabe? Não. O cara vai e me mete essa. Seu pai, aquele corno. Também teve mais um aqui, um cara da minha sala, ele falou sobre um negócio de Pokémon. Um Pokémon era melhor que o outro. Então, esse cara da minha sala não gostou, foi lá e falou: ah, esse tal Pokémon é melhor. E deu um tapa e um soco na cara do cara. E eu ri demais. Eu nunca ri tanto na minha vida. Porque o cara tava na minha frente, eu só via assim, ó. Um tapa com essa mão e um soco com essa. Cara, eu ri muito. Eu e meu amigo, a gente riu muito. Vocês não sabem nem metade, hein? Certo dia a gente tava voltando pra casa e eu falei pro Ícaro: duvido tu dar um chute no portão daquela escola, amigo. Aí ele foi lá e deu um chutinho. Pim! Nem fez barulho. Aí pra eu não ficar pra trás, eu fui lá e pim! Dei um chutinho também. Daí o Ícaro levou um pouquinho a sério, assim, essa brincadeira de chutar o portão. E ele quase arranca a porra do portão. Ele deu um chute muito forte que fez um barulho muito alto. Eu acho que eu nunca corri tão rápido na minha vida. Mas a gente não tinha medo, né? Todo dia a gente ia lá e pim, pim, e corria. A gente fez isso mais ou menos por umas 2 semanas, todo dia depois da escola. E ninguém nunca tinha pego a gente. Até que o inevitável aconteceu. E viram a gente chutando o portão. A gente chegou, deu um chute e na hora que a gente chutou, eu só vi um cara lá na frente virando pra gente. E na mesma hora, eu e o Ícaro tivemos a brilhante ideia de se jogar no chão. Porque a parte de cima do portão era aberta, mas embaixo não. Daí a gente se jogou no chão. Mas por quê? Por que a gente fez isso? A gente sempre corria, mano. Porque os dois tiveram a mesma ideia idiota. Não faz sentido. Daí o cara parou no portão, olhou pra um lado, olhou pro outro, olhou pra gente e foi embora. E a partir desse dia a gente parou de chutar o portão dessa escola. Eu acho que a única coisa produtiva que eu fiz nessa escola foi tocar na banda. E eu quase nem toquei, porque o Ícaro me chamou pra ir, mas eu falei: mano, o treino dessa banda é bem na hora que passa Super 11, mano. Super 11. Aquele anime de futebol que sai uns fogo e tinha um negócio. Mas mesmo assim eu fui pra banda com o Ícaro e eu lembro que eu ganhei até um apelido nessa banda. Homem de Ferro. Homem de Ferro, Psycho? É porque você é rico? Forte? Não. Eu não sei se vocês conhecem o filme A Liga da Injustiça, mas é um filme paródia horrível. Mas eu e o Ícaro, a gente gostava muito desse filme quando a gente era criança. No final desse filme tem uma música que todos os personagens cantam. Daí beleza, eu cantava um personagem e o Ícaro cantava outro. A gente tava lá sem fazer nada antes do treino começar e a gente começou a cantar. Até que chegou a parte que fez eu ter esse apelido. Tindom, quem badala assim tão bem? A namorada do Homem de Ferro. Ele é o Homem de Ferro. E que ferro! Essa foi a parte que eu e o Ícaro cantamos. E, infelizmente, não era só a gente que tava ali. As pessoas ouviram a gente cantando isso e começaram a me zoar. Porque eu falei do Homem de Ferro. Eu falei: e que ferro! E me zoaram. Assim, eu tenho que admitir, eu era doente. Mas o povo da minha escola era bem doente também. Só pra vocês verem o nível, a escola tem uma quadra, né? Que no caso é pra você jogar futebol ou basquete. Mas ninguém jogava lá. Ninguém jogava bola ou basquete no intervalo. Ao invés de jogar alguma coisa, o povo brincava de uma brincadeira super saudável, assim, chamada carinhosamente de voadora. Que, incrivelmente, essa brincadeira tem regras. E a primeira regra é: se você entrou na quadra, você tá brincando. Não tem volta. A segunda regra é que todo mundo que tivesse em pé na quadra tá sujeito a levar uma voadora em qualquer canto. E a terceira e última regra é: quem tivesse sentado não pode levar voadora. Na teoria. E outra coisa, só pra vocês ficarem ligados, quem brincava disso era tanto as pessoas da 4ª série quanto as pessoas da 8ª série. Eu só brinquei de voadora uma vez. E tem motivo pra isso. Nesse dia eu cheguei no Ícaro e falei: mano, vamos entrar nessa quadra aí, mano, porque a gente é macho, velho. Lembrando que a gente era da 4ª série. Então a gente entrou na quadra e não deu 2 segundos, tinha um cara gigante da 8ª série correndo atrás da gente, eu juro. Daí a gente saiu correndo e se sentou no meio da quadra. Daí eu falei pra ele: mano, a gente tem que sair daqui, velho, ou esses caras vão matar a gente. Daí a gente esperou a poeira baixar um pouco e a gente saiu correndo, mano. A gente saiu correndo pro portão e eu consegui sair. Mas o Ícaro... o Ícaro ficou, mano. E a única opção dele foi se sentar. Daí ele conseguiu se sentar. E a gente achava que ele tava salvo, mas ele não tava. Um cara gigante da 8ª série deu uma voadora tão forte nas costas dele que a cabeça dele bateu no joelho. E ele ficou sem ar. Morrendo. E eu ri muito. Desculpa, eu ri muito. Eu achava que ia apanhar. Yeah! Olha,
Eu achei esse vídeo muito bom. Eu vou ficando por aqui. Tchau, tchau. Até a próxima.